Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. Hoje, mais uma vez aqui nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo sempre uma mensagem que venha transformar e edificar a sua vida, assim como Deus tem feito na minha vida. Cada passo que eu dou, cada algo que eu aprendo, cada experiência que eu tenho, eu venho dividir com você para que possamos juntas crescer na presença do Senhor, pois essa é a real vontade do nosso Pai Celestial, que possamos crescer, possamos prosperar, possamos ter a nossa vida transformada pelo poder dele. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre prosperidade, continuar ainda trazendo essa mensagem. E quero explicar para vocês aí que estão chegando agora no canal, porque eu falo muito sobre vida sentimental e vida financeira. São as duas áreas que eu mais sofri na minha vida, tá? Eu tive uma vida sentimental totalmente destruída, nunca tinha sido feliz nessa área, e eu cheguei a um ponto que eu pensei que isso não era para mim, até desistir, né? Fiquei aí sozinha com 3 crianças, fiquei sozinha durante 9 anos, 5 anos eu tinha certeza que seria sozinha pro resto da minha vida. E comecei a observar a minha família, né? Algumas tias, alguns parentes meus próximos, que também tinham uma vida sentimental destruída. E aí eu comecei a achar aquilo muito estranho. Comecei a ver que tinha algo também espiritual. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar no que diz respeito à vida espiritual, e Deus mudou a minha história. Hoje, alguns aí já sabem, tem um testemunho no canal. Deus preparou uma pessoa especial para mim, onde somos muito felizes, né? Na vida sentimental, tanto ele como eu tínhamos uma vida destruída sentimentalmente falando, e o Senhor transformou a nossa história. E a outra área é a área financeira, que eu também vivi uma vida assim de muita miséria desde quando nasci, né? Meus pais já eram cristãos e nós vivíamos essa vida difícil. Muitas coisas nos marcaram, muitos traumas eu tive na minha infância, na adolescência e na fase adulta. É claro que não dá para expor tudo aqui, conforme Deus vai colocando no meu coração, eu vou trazendo. E essas coisas me marcaram muito. E chegou um período da minha vida que eu me questionava, né? Eu questionava, na verdade, Deus. Eu queria entender por que nós sofrimos tanto, por que tanta humilhação, tanto desprezo, tanta miséria na nossa vida. Mesmo meu pai sendo um homem de Deus, mesmo minha mãe sendo uma mulher de Deus, servindo a Deus constantemente na igreja, fazendo obras. Meu pai era um obreiro na casa do Senhor. E nós vivemos uma vida muito difícil. E cresci daquela forma, depois na minha fase de adolescência também. E eu vi ali que as pessoas nos ensinavam que era dessa forma, que era Deus nos provando, que era Deus permitindo isso. E nós vivemos uma vida assim. Então chegou um momento que eu comecei a falar, não, isso está errado. Eu comecei a buscar em Deus e eu pensava que era Deus me castigando, pensava que era Deus pesando a mão. E eu não sabia qual o real motivo. Até que eu comecei a questionar o Senhor e o Senhor começou a me mostrar que quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Que o plano do Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, é nos dar vida eterna, salvação eterna, mas aqui na terra, enquanto estivermos vivendo aqui, ter uma vida abençoada assim. Você vai encontrar na mensagem do Senhor, Jesus falando, troca o seu fardo pesado pelo meu que é leve, né? Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Você vai ver Jesus dizendo, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, ou seja, nós venceremos também todas as batalhas, todas as tribulações que nós passamos aqui nessa vida. Então, nós precisamos aprender a buscar no Senhor, né? Orar, jejuar e fazer a nossa parte. Então, muitas vezes ficamos esperando que as coisas caiam do céu. Você vai ver na mensagem do Senhor, quando Pedro chega até Jesus dizendo que teriam que pagar impostos, né? E Jesus fala para ele, ó, vai até o mar, pesca um peixe, dentro da boca do peixe terá uma moeda. E aí você paga o meu imposto e o seu também. Então você observa ali que Jesus poderia ter feito um milagre e dado uma moeda na mão de Pedro. Mas Jesus disse para ele, vai até o mar e pesca o peixe. Então tem todo um trabalho. Isso deixa bem claro para nós que temos que fazer a nossa parte. Nós vemos Jesus fazendo um outro milagre, né? Quando ele ressuscita Lázaro, ele chega ali e diz assim, tirai a pedra. Fala para aqueles homens tirarem a pedra do túmulo onde o Lázaro estava. Ele poderia muito bem fazer um milagre e remover aquela pedra ali sem tocar as suas mãos, porque Jesus tinha poder para isso. Mas ele disse àqueles homens, tirai a pedra. Então deixa bem claro para nós que Deus vai nos abençoar, que o Senhor Jesus está disposto a isso, mas temos que fazer a nossa parte. E como fazemos a nossa parte? Orando, jejuando, né? Acerca de certas coisas. Nós vamos ver aí que algumas vezes você vai sentir algo espiritual fechando os seus caminhos, tá? Já deixei para vocês bem claro que nós temos um inimigo, é Satanás.
A palavra do Senhor diz o quê? Que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades, tá? Então nós temos uma luta sim espiritual. E nós que somos servos do Senhor, você vai observar que é sempre tudo mais difícil, né? Você vê o ímpio, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, aquilo, e ele vai, que é uma beleza. Mas nós que somos servos do Senhor, cada vez que nos levantamos para fazer algo que vai trazer uma transformação na nossa história, que vai trazer um bem-estar, Satanás vai se impor. Satanás vai se levantar para impedir que nós recebamos a nossa bênção. Então nós temos que estar lutando constantemente, tá? No campo espiritual, que é a oração, que é jejum, que é declarar, que é profetizar, que é usar a nossa fé, que é usar a autoridade que Jesus nos deu, entende? Então muitas vezes nós não usamos aquilo que Deus nos deu, por isso ficamos sofrendo. E Deus quer transformar a nossa história, mas precisamos fazer a nossa parte. Eu me lembro que eu passei um momento difícil na minha vida, onde me marcou muito, tá? Eu lembro que eu estava em casa, né? Minhas crianças eram pequenas nessa época e todo dia passava um rapaz ali vendendo pão. Meu filho tinha em torno de uns 4 aninhos, era na frente da minha casa, e ele ficava olhando aquele carrinho, aquela bicicleta passar cheio de pão, né? O pão era R$1 naquela época, e esse menino subia todo dia a escadinha da minha casa e falava: mamãe, compra um pão pra mim. E eu falava pra ele: olha, a mamãe não tem. Isso foi durante 3 dias. Todo dia de manhã esse menino estava ali, aparecia esse rapaz da bicicleta, ele já vinha buzinando de longe, eu falava: ai meu Deus, lá vem meu filho, ele pedia, eu não tinha. Então olha, observa a situação em que eu me encontrava. Eu não tinha R$1 para comprar pão para o meu filho. Então naquele dia, meu filho veio novamente, na terceira vez me pediu pão, eu falei: a mamãe não tem, e ele desceu. E sabe o que eu fiz? Comecei a chorar. E eu fiz o quê? Eu briguei com Deus. Eu falei para Deus: olha Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor podia dar tudo para o seu filho, mas eu não posso dar um pão que custa R$1 para o meu filho. E aí naquele momento o Espírito Santo de Deus falou no meu coração claramente: eu sei o que você está passando. O meu filho também passou por uma situação difícil, estava ali na cruz do Calvário, e naquele momento ele clamou por mim e eu não pude fazer nada por ele, por amor a vocês. E naquela hora eu comecei a chorar e pedir perdão a Deus. Então observa só que nós não temos sabedoria às vezes, né? A nossa mente é tão pequenininha diante do nosso Deus tão grande. E ali eu pude entender que aquela situação era temporária. Estava passando aquele processo, Deus estava permitindo, mas Deus tinha algo melhor para mim. E olha que incrível, daqui a pouco meu filho subiu com um pão na mão e eu falei: menino, quem te deu esse pão? Ele falou: o moço da bicicleta me deu o pão. Então, acho que o rapaz olhando ali aquela criança todo dia com aquele olhinho, né, olhando aquele pão, deu para ele. Deus tocou no coração dele e supriu aquela necessidade. E ali eu agradeci a Deus, mas eu comecei a falar: Deus, eu não quero viver isso. Eu quero algo melhor na minha vida, eu quero ter sim prosperidade. Então você sonhar com a prosperidade para você não é pecado, tá? Prosperidade que eu falo financeira mesmo. Eu sou próspera, né? Eu tenho Deus na minha vida, Deus sempre está cuidando, Deus sempre está provendo. Eu vivi um momento difícil, onde eu sempre vi a provisão, as mãos do Senhor na minha vida, e tenho certeza que você também tem vários testemunhos aí, ao qual Deus tem feito. Mas nós somos seres humanos e tem certas situações que abatem a nossa alma. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo: olha, ore por mim, né? As portas estão fechadas, eu estou procurando emprego. Irmão que está aí do outro lado, confie em Deus. Eu passei um processo aí por esses dias passados, difícil também, e Deus abriu as portas. Eu estive orando, eu estive jejuando, e teve momentos que eu chegava no Senhor e chorava, sabe? Por certas situações que estavam passando. Não tem coisa pior no mundo do que ficar: ai meu Deus, vão cortar a luz, vão cortar a água, alguém te cobrando alguma coisa e você não ter como pagar. Não porque você é uma pagadora, porque você é uma pessoa desonesta. Não, porque você está passando um momento difícil. Então confia no Senhor. Creia que Ele vai abrir as portas para você. Eu vou deixar uma mensagem que está aqui, ó, em Marcos 10, o versículo 23 até o versículo 27, o perigo das riquezas. Eu quero trazer essa mensagem aqui. Essa mensagem é muito usada para nos ensinar que nós não podemos buscar a riqueza desse mundo. Que temos que sofrer, que temos que ter uma vida escassa, porque isso agrada a Deus. E nós temos que ler a palavra e entender o contexto do que isso está nos dizendo. Então eu vou deixar essa mensagem para você que está aqui, ó, o perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, qual difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo?
Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então aqui Jesus está explicando para eles como é difícil uma pessoa que é rica ser salva. Por quê? Porque geralmente quem é muito rico, quem tem muito dinheiro, confia na sua riqueza. Acha que não precisa de Deus, né? Ah, não, tudo que eu preciso está aqui, então eu não preciso de Deus. Meu Deus é a riqueza. Então isso desagrada a Deus. Quando a pessoa tem amor ao dinheiro, tem amor à riqueza, confia no poder do seu braço. E é isso que Deus não se agrada. Então, Deus não é contra você ser rico. O que Deus não se agrada é que você passe a confiar naquilo que você tem. Nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida, bom, ou seja mal, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Precisamos confiar nele em todos os sentidos. Porque quando nós não temos condições, tudo que nós vamos fazer, nós oramos, pedimos a Deus: Senhor, abre uma porta. Senhor, eu queria comprar isso. Senhor, prepara tal coisa. E confiamos nele e ficamos dependentes do poder de Deus. Mas quando a pessoa chega nesse estágio, eu nunca cheguei, não sei o que é, ter tudo, ter dinheiro lá na conta para comprar tudo que você desejar, você passa a ser uma pessoa, se não tiver cuidado, uma pessoa que nem ora mais, que não pede mais, porque está tudo nas tuas mãos. Você não precisa mais de Deus, você tem a riqueza. Então esse é o cuidado que um servo de Deus, uma serva do Senhor tem que ter. Então você sonhar com algo, crescer, prosperar, isso não é pecado. O que é errado, o que desagrada o coração de Deus é você passar a ter amor no dinheiro. O que você não pode é Deus começar a te abençoar, começar a te prosperar, e as pessoas ficam com o coração endurecido, né? Muitas vezes começa a achar que é melhor do que o outro, porque pode mais que o outro, começa a desprezar aquele que é humilde, aquele que é pobre, começa a confiar, começa a colocar toda a sua confiança naquilo que tem, e esquece de Deus, vira as costas para o Senhor. Quantas pessoas já não fizeram isso? Quantas pessoas você já não viu? Nossa, falando de tal, tá numa vida melhor, hoje tá uma pessoa soberba, nem te cumprimenta mais, sabe? Não quer mais, virou a cara para aquele que é simples, para aquele que é humilde, porque está se sentindo melhor. Acha que aquilo ali é o Deus dele, a riqueza dele passou a ser o seu Deus. Então esse é o cuidado que nós, servos do Senhor, temos que ter. Então é isso, que vocês peçam ao Senhor sabedoria, peçam ao Senhor direção, que cresça assim em todas as áreas. A área espiritual, que é a principal, busca o Senhor de todo o seu coração, a sua vida sentimental, a sua saúde, cuidando do seu corpo, se alimentando bem, fazendo exercícios e correndo atrás dos seus sonhos. Enquanto estamos nessa terra, estamos vivos e temos que correr atrás do nosso sonho, sim. E isso agrada o coração de Deus. Amém? É isso. Que Deus te dê sabedoria aí, que você alcance os seus objetivos e que tão logo você venha aqui contar o seu testemunho. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.